Escola Pública de hoje discute a aceleração social do tempo. Neste programa, gravado no campus Ana Rosa da FIAM-FAAM, quem fala sobre o assunto é Adilson Cipelli. Doutor em Literatura Brasileira, Adilson é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nos últimos anos, cresce a percepção que a vida está passando rápido demais. A falta de tempo e o excesso de trabalho são sintomas desse processo. Com celulares e conexão instantânea, os trabalhadores são pressionados a produzir cada vez mais e, sem intervalos e pausas, sofrem para administrar a vida pessoal e profissional. Depressão e estresse são consequências do ritmo acelerado no cotidiano das cidades. Mas, afinal, por que vivemos num mundo tão acelerado? É claro que a noção de tempo, a ideia do tempo, da passagem do tempo, é algo que se coloca desde sempre na história humana, de maneira mais racionalizada ou menos racionalizada. Se a gente recuperar toda a tradição do pensamento filosófico no Ocidente, o problema do tempo está aí colocado de uma maneira clara e irreversível. Esse desdobramento do debate sobre a presença do tempo e a relação do ser humano, das pessoas com o tempo, certamente é um problema que depois se esbateu em várias áreas. Não é? A área da física, da matemática, na área, por exemplo, das artes, né? Cinema, teatro, literatura. A questão do tempo vem recortando todo este movimento, esse vasto movimento humano. A gente pode um pouco contar a história da humanidade através desse conceito de tempo. Agora, é claro que este conceito de tempo, ele teve uma operacionalidade e as pessoas se relacionaram com o tempo de uma dada maneira ao longo desse processo histórico. Para nos localizarmos um pouco, imaginemos a passagem mais ou menos aí do século XVIII ao começo do século XX, 200, 250 anos. Vejam o que acontece aí com a questão do tempo. Quer dizer, a migração na comunicação, quer dizer, inicialmente, né, a escrita, até as formas, depois, acima do século XX, já na segunda metade, de uma maneira mais consistente, a questão da internet, dos outros meios de comunicação, os transportes, né? Imaginemos os transportes, né? Do tempo das carruagens, tá certo? Ao avião a jato. Né? Este vasto movimento, evidentemente, impacta o ser humano e as suas relações consigo mesmo, com os outros, com as relações sociais mais amplas. Mas há um detalhe sobre o qual eu tenho me pegado um pouco, que é o seguinte: a impressão que dá é que, imaginemos a passagem do século XIX, Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, a mais ou menos os meados do século XX. Né? Só olhando aí, a gente verifica que essa relação do sujeito com o tempo parece uma relação muito ligada à ideia da velocidade. É uma identificação com a velocidade, como se a velocidade fosse um elemento um pouco externo e decorrente de certos processos industriais, de certos processos acelerativos com relação à velocidade. Né? Para brincar um pouco, uma coisa é sair da carruagem e ir para o jato. Mas eu olho isso num primeiro momento, a impressão que dá é que nós olhamos isso num primeiro momento como um problema ligado à velocidade, um tanto cuja produção é um pouco externa ao sujeito. Eu me integro, mas isso é um pouco externo. Eu olho um avião a jato passando lá em cima, eu olhava, estou pensando
digamos, até meados do século passado, e aquilo é algo que me diz que há uma aceleração temporal, porque este avião vai permitir que uma longa distância seja percorrida num curtíssimo espaço, num curtíssimo tempo. O que estou pensando por trás do conceito de aceleração social do tempo é que nós estamos agora num momento histórico, esse nosso aqui, presente, agora, em que a questão não é mais apenas da velocidade, porém, de uma maneira particular através da qual nós nos integramos com o tempo. Quer dizer, não se trata mais da velocidade como um fenômeno maquínico, externo, etc., mas nós, cada um de nós aqui, estamos vivendo a relação com o tempo de uma maneira distinta, que não é apenas vinculada ao conceito de velocidade, mas de integração do sujeito no sistema que tem o tempo como centralidade. Traduzindo um pouco para facilitar as coisas, né? Veja a nossa relação com as tecnologias, com o celular. Todo mundo aqui tem celular, né? Parece que 100 milhões de brasileiros têm celular. É o último número, 100 milhões de linhas. Né, o último número do IBGE dá 100 milhões de linhas. Metade da população brasileira tem celular. Quer dizer, nós estamos, portanto, com um pequeno equipamento que permite uma série de ações. Nós podemos fazer uma porção de coisas com aquele celular. Nós podemos fazer uma porção de coisas com o celular. Quer dizer, nós entramos numa lógica temporal distinta daquela, brincando um pouco, para facilitar a nossa conversa, da observação. Eu entro agora no celular, ou em qualquer desses sistemas correlatos, e altero ritmos temporais. Quer dizer, eu abro 3 telas, numa eu estou lendo um e-mail, na outra eu estou vendo o YouTube, e na outra ainda tem o WhatsApp rapidinho ali, para eu tentar dar uma observada. Abro, minimizo, amplio, volto. Quer dizer, eu crio uma relação com o tempo que é uma relação muito distinta, como se nós estivéssemos também coparticipando. Quer dizer, não só a temporalidade externa nos chega, como nós próprios agimos sobre esse tempo. Podemos, como que, manipular essas relações temporais. É isto, fundamentalmente, a ideia de aceleração social. Eu quero grifar esse substantivo social. Quer dizer, não é uma relação qualquer com o tempo, não é uma relação cronológica apenas, não é uma relação de relógio, não é uma relação do tempo como um fenômeno ligado apenas à velocidade. Quer dizer, nós estamos numa quadra histórica em que nós estabelecemos agora uma relação com o tempo que está muito determinado por certas relações sociais. Quer dizer, eu tenho que estar num grupo de amigos, eu tenho que controlar a relação com esses amigos e, portanto, com um tempo de relação com esses amigos, minimizando, ampliando e assim por diante. Então, é claro que isso que vamos chamar também, para facilitar a nossa vida, de novas tecnologias, isso passa a jogar um papel decisivo para essa questão do tempo. Papel decisivo. Isso traz consequências várias. O fato de nós, por exemplo, estarmos sem tempo, o que é curioso. Vivemos num tempo em que não temos mais tempo para nos relacionarmos com o tempo. É isso que todos sentimos, não é? Aqui nós temos que, ao mesmo tempo, cuidar do nosso trabalho lá fora, temos que cuidar do nosso trabalho aqui dentro, alguns têm que cuidar da família, quer dizer, é uma espécie de desdobramento, de multiplicidade de ações, e no meio disso tudo tem o celular, que também está chamando a relação com o tempo. O subproduto, há vários subprodutos desse processo, facilitando muito, inclusive no terreno das doenças. Ansiedades, depressões, doença de Burnout,
eu poderia levantar uma longa lista de problemas que tem muito a ver, não só, mas tem muito a ver com essa verdadeira obsessão na relação do sujeito com o tempo. Né? Aquela tarefa que eu não consigo cumprir, aquele objetivo que eu não consigo realizar, particularmente num tempo e num mundo em que as relações, por exemplo, as relações de trabalho vão cada vez sendo mais atribuídas ao próprio sujeito. O sujeito vira um empresário de si mesmo. O fato de nós vivermos numa sociedade acelerada, totalmente acelerada, nós não podemos mais dispensar o circuito do tempo. Por que não dispensamos mais o circuito do tempo? Porque ele nos acompanha no bolso aqui, está desligado agora o meu celular, mas eu já começo a ficar nervoso, porque, meu Deus, será que o que é que está ocorrendo aqui no meu bolso, certo? Porque o celular está desligado. Portanto, é uma forma, quando falamos em aceleração social do tempo, nós estamos falando numa forma de ação do sujeito sobre o tempo e do tempo sobre o sujeito, muito particular dessa nossa quadra, dessa nossa época histórica. Agora o professor Adilson Citelli responde a pergunta da correspondente de Opera Mundi na Inglaterra, Raquel Costa. Oi, professor Adilson. Como todo fenômeno cultural, a aceleração social do tempo ela também tem seus contramovimentos. Aqui em Londres, há quem cite como um exemplo a redução da velocidade máxima das vias que aconteceu ao longo dos anos. Outro possível exemplo são os movimentos slow, como o slow food. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se esses movimentos de desaceleração, qual é o impacto que eles podem gerar? Se eles têm um impacto limitado ou se eles são um sinal realmente de que a aceleração ela tem um limite e que naturalmente a gente vai se recusar a acelerar tanto? Slow food e velocidade nas cidades, né? São dois pontos interessantes. Quer dizer, o slow food seria o contrário do fast food. A pergunta é se o fast food está desaparecendo ou se ele tende a aumentar. É óbvio que o ideal seria vivermos no slow food e não no fast food. Esse ponto, inclusive, é uma dessas mudanças culturais que nós estamos assistindo. A comida vai deixando de ser um ato, vamos dizer, de prazer, ou de sociabilidade, ou de integração, ou de irmandade, ou de congraçamento, para ser algo que nós jogamos rapidamente para a única coisa que nos é importante, que é o nosso próprio organismo, o nosso elemento físico, nós injetamos essas coisas gordurosas e tal, correndo, porque nós não temos tempo para sentar num local e comer com alguma tranquilidade. Dizia-se que era 1 hora, a gente tinha 1 hora para comer antigamente no trabalho, diz que vão passar para meia hora, já se fala até em 15 minutos. Compreende-se, portanto. Velocidade. O problema da velocidade é outro elemento também muito ligado à questão cultural. Mas nós vivemos em São Paulo experiências nesse sentido, todos nós sabemos. Um movimento forte para tentar ajustar a velocidade de São Paulo a uma certa, vamos dizer, tendência mundial com relação a isso, né, da velocidade, uma tentativa de fazer uma certa mudança de mentalidade cultural, etc., baixando a velocidade nas marginais, introduzindo outras formas de mobilidade urbana e tal. E temos também agora um contramovimento nesse sentido, que é o da aceleração. Acelera. O movimento aceleração, ela inventa formas aparentes de desaceleração no seu próprio interior dela, a aceleração. São as chamadas ilhas de tranquilidade. É um movimento curioso. O que são as ilhas de tranquilidade? Na sequência acelerativa, o próprio sistema da aceleração precisa criar, vamos dizer, áreas de escape para a gente poder baixar um pouco a taxa de aceleração. Hotel Fazenda. Hotel Fazenda é uma ilha de desaceleração. Quer dizer, é um lugar
É um espaço que, em tese, deveria funcionar a contrapelo da aceleração. O sujeito, hoje, nos grandes aeroportos do mundo, tem aquelas salas lá onde são VIPs. Né? O sujeito está viajando, tal, cria-se um espaço para que ele possa ir para essa sala, relaxar antes do segundo voo de mais 12 horas até não sei onde. Ilhas de desaceleração, mas elas estão controladas sistemicamente pelo mecanismo da aceleração. Então, eu, a despeito do fato de gostar muito e acolher muito a questão da Raquel para atentar para o movimento que é, digamos assim, contra-acelerador, eu não sei se nós temos estruturalmente condições de driblar. Isso é uma lógica sistêmica. O problema do tempo entra numa lógica sistêmica maior, que envolve novas relações de trabalho, que envolve novas relações de poder, que envolve novas formas do capital se organizar internacionalmente. Quer dizer, há uma complexidade sistêmica que não termina na questão também tópica do tempo.